Os bastidores do CSA estão bastante agitados nos últimos dias em relação a chegadas e saídas dentro do CSA. Vamos falar um pouco sobre isso hoje, porque realmente são saídas importantes e possivelmente também chegadas importantes aí nos próximos dias, mas que é algo que está realmente mexendo com o ambiente do CSA. Mas antes, dá o like aqui no vídeo da gente, muito importante para o vídeo da gente ficar em alta aqui no YouTube. Se inscreve aqui no canal, que também é importante demais para a gente ficar cada vez mais relevante dentro aqui da plataforma e crescer cada vez mais também aqui no nosso conteúdo. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, galera. Vamos falar na ordem dos fatos, né? Primeiramente, a gente teve a saída do Cedric após a derrota para o CSE e a eliminação na Copa Alagoas. Depois, na sequência, o time do CSA já anunciou não, né? Na verdade, a gente soube pela imprensa que o CSA estava fechando com um outro lateral direito, Felipe Albuquerque. Depois teve uma entrevista do Luciano Lessa, que eu vou reproduzir aqui as falas dele, né? Sobre contratação de jogadores, que o CSA não tinha problema com números de jogadores, né, mas que estava de olho no mercado para alguma oportunidade para reforçar e melhorar o time. Mas, por último, hoje à noite a gente teve aí a informação de que o Wanderson, zagueiro, ele pode estar de saída também. Vamos explicar cada um desses casos agora, um por um. Primeiramente, vou pegar a página aqui do CSA Minha Religião, que é do Tonho, né? Que ele colocou todas essas informações aqui. Primeiramente, a saída do Cedric. E trazendo minha opinião sobre cada uma delas também, né? A saída do Cedric, cara, era um cara que já não vinha fazendo boas atuações. Ele pode até em algum momento fazer alguma partida ok, né, ofensivamente. Ele não é um lateral veloz, ele não é um lateral que marca bem, né? Contra o Bahia, inclusive, foi péssimo, tanto ele quanto o Enzo, mas que é um jogador que não vem fazendo boas atuações com a equipe do CSA, não convenceu em nenhum momento, né? Então, até a chegada do Vidal, a gente pedia a substituição, né, dentre eles ali, né? E a chegada agora do Felipe Albuquerque pode significar que o time do CSA já estava de olho nessa alteração, certo? Então, o Felipe Albuquerque, lateral, eu, cara, acabo não conhecendo, né, o jogador. Eu tenho pouco conhecimento, assim, de nomes de atletas e tal. Então a galera às vezes, Bruno, sugere um jogador de tal posição. Eu não sei, cara, não sei, não sou observador, não fico observando. Não tenho esse costume, tá ligado? Mas só de ter trazido esse outro atleta já significa que o time do CSA estava de olho em outra posição, né? Já para tirar um jogador tão rápido e contratar outro tão rápido, já estava pensando nisso. E sobre ainda a saída do Cedric, a diretoria toma uma decisão que muita gente estava falando que estava jogando para a torcida, né? Que cedeu a pressão, que tirou o Cedric porque caiu no jogo da torcida, sei lá. Mas, cara, é o seguinte, quando você tem um jogador que ele é marcado pela torcida, e o time do CSA tem muitos desses jogadores assim, né, às vezes no elenco, às vezes não é nem o pior jogador do elenco, mas ele é o mais marcado pela torcida. Velho, pode ter certeza que esse cara não vai jogar bem, né? Mesmo que a diretoria acredite que o Cedric tinha potencial pra ficar, e às vezes você vê sempre um treinador bancando um jogador, muito criticado, muito pressionado, e aí em algum momento esse jogador começa a jogar bem e cala a boca da torcida. Aqui no CSA é muito difícil disso acontecer, e acho que não seria o caso do Cedric também, mesmo que ele melhorasse aí ao longo da temporada, mesmo que ele pudesse fazer uma temporada razoável e que não comprometesse tanto assim mais, né, a equipe do CSA, e que lá no final ele conseguisse ali o principal objetivo nosso, que é o acesso. Só de a torcida agora já tá pegando tanto no pé do Cedric, tá pegando muito no pé dele, assim, agora, acho que já não tinha mais clima pra ele continuar. Mesmo que, pelo que eu soube, ele era um cara ótimo de grupo, o grupo do CSA gostava muito dele, ele gostava muito do grupo, todos se davam bem, então às vezes você poupa esse atleta, você tira ele das relações, você deixa ele treinando um pouco pra abaixar o fogo ali, né, mas a diretoria viu por bem liberar o jogador. Então, o caso do Cedric, vai liberar ele por empréstimo
ou uma transferência total para alguma outra equipe, ou, em último caso, vai dispensar o atleta, certo? Essa foi a informação que eu tive, beleza? Mas aí a gente já tem aqui um novo lateral chegando. Então, assim, velho, embora eu acho que a diretoria possa até ter relutado, né, para tirar o Cedric, quando acontece um resultado muito ruim, como foi o caso do final de semana contra o CSE, a corda estoura para um dos lados, e desse caso estourou para o lado do Cedric, né? A diretoria precisava mostrar para a torcida que tá trabalhando. A diretoria precisava mostrar para a torcida que tá de olho, que tá ligada também, né, nos jogadores e tal. Então, em algum momento ia precisar tomar uma decisão drástica como essa. E, no caso, foi a saída do Cedric. Então, isso daí meio que também, claro, jogou para a torcida, porque em algum momento se mantivesse o elenco dizendo que acredita, e mesmo que no final fosse dar certo, ia acabar perdendo o apoio do torcedor, e pode ser que sem o apoio do torcedor todo esse trabalho vá de água abaixo, sabe? Então, acho que infelizmente a diretoria precisava tomar uma decisão como essa. Não sei se eles têm esse pensamento mesmo, que eles queriam manter o Cedric porque confiavam nele, não sei, tá? Tô jogando pro alto aqui. Então, assim, mesmo que eles confiassem no trabalho dele, pela a pressão que a torcida exerce em cima do cara, velho, tava totalmente sem clima dele continuar, e a diretoria até pra fazer as pazes assim com o torcedor, acaba tirando o jogador, né? Acho que foi isso que aconteceu também. E aí chega o Felipe Albuquerque aqui, que até um colega disse que assistiu um jogo dele esses dias aí, e ele fez uma boa partida e tal, não sei o que. Vamos ver se ele dá certo aqui no CSA, né? Nada mais a pontuar. A fala do Luciano Lessa, né, depois disso tudo, ele fala aqui: a gente tá acompanhando a situação de alguns atletas, e aí isso é a transcrição da entrevista pelo CSA Minha Religião, tá? Se foram exatamente essas palavras, aí eu não tenho certeza, mas eu vou interpretar essas palavras aqui. A gente está acompanhando a situação de alguns atletas, a janela está se aproximando do final, dia 11 de abril, a janela fecha. O CSA hoje não tem uma carência no elenco em termos de número. A gente está com todas as posições preenchidas, ou seja, cada posição tem um titular e um reserva, pelo menos. Mas a gente acompanha a situação de alguns atletas no mercado. Caso consigam uma situação financeiramente viável e favorável para o CSA, a gente vai buscar essas posições antes do fechamento da janela. Caso não seja nesse momento, quando ela reabrir em junho, a gente vai buscar essas posições para o ataque e defesa. E aí algumas pessoas interpretaram de maneira completamente equivocada, né? Completamente errada. Dizendo que ele não vai contratar porque já tem um número, então só contrata por causa de número, né? Não, cara, não é assim. Em relação aos jogadores, a quantidade de jogadores, né? Se você tiver um elenco só com 11 jogadores, só um para cada posição, um só, o que é que você precisa? Ir urgentemente no mercado contratar pelo menos reservas para esses caras. É urgente. Porque se algum deles se machucar, você vai ficar sem nenhum jogador. Então, assim, o ideal é você ter todo jogador ter um reserva. E você ter outros ali compondo o elenco também para preencher esse elenco, né? O CSA não precisa, não tem a urgência de buscar esses reservas. Tem um elenco recheado em relação à quantidade. Então, nessa fala dele, se foi exatamente essas palavras aí, a interpretação correta é que o CSA não tem pressa de contratar um jogador qualquer. Não é um Zé Ninguém que aparecer aí para o CSA que o CSA vai contratar no preço que ele pedir. Não. Se for um jogador bom, um cara que chegue para reforçar o time, para melhorar a qualidade técnica do time, aí sim o CSA vai lá e vai tentar contratar. Se couber no orçamento, obviamente. Então, a interpretação é essa e é corretíssima. O CSA não tem a pressa, a necessidade, né, a urgência de contratar um jogador só pra compor o elenco. Não precisa, cara, o elenco tá composto, mas melhorar o time titular sempre é ótimo. Então o CSA tá de olho nisso. Não pensem o contrário não, gente. Interpretem, por favor, da maneira correta. O CSA tá de olho em oportunidades de mercado pra melhorar o seu time, sim, mas não vai contratar um Zé Ninguém de qualquer situação aí não, tá ligado? Não é porque apareceu um meia qualquer aí que o CSA vai contratar pra ver se dá certo, não.
Tem meia? Tem, pô. Já tem o Brian e tem o Álvaro. Então, pra que a urgência de contratar outro meia? Não precisa. Pra que contratar outro ponta qualquer? Não precisa. Outro centroavante? Não precisa, meu amigo. Mas se aparecer um cara bom que olha assim e diga, pô, se a gente trouxer esse cara, ele é titular. E o preço que ele tá pedindo cabe no orçamento da gente. Vamos trazer? Traz. Pronto. Aí o cara pega, chega, joga e muda o patamar da equipe. É isso que ele quer dizer com não temos carência no elenco em termos de número. A carência é qualidade, digamos assim, né? Então, vai buscar um jogador pra vir pra ser titular, não vai trazer um Zé Ninguém pra ser o terceiro reserva. Não precisa, cara. Não precisa trazer cara pra compor elenco, precisa de cara pra melhorar a equipe titular. Essa é a interpretação, né? Faltou interpretação de texto pra um monte de gente que tá aí no chat reclamando dessa fala dele, tá? Então, falta interpretação de texto pra muita gente, então eu tentei aqui destrinchar ponto a ponto, tintim por tintim, da fala do Luciano Lessa para ver se o pessoal entende dessa vez, tá bom? E a última situação agora é que, se eu falei que o CSA não tinha carência em termos de número, a zaga agora tem uma possível saída. O Wanderson, zagueiro que até certo momento atrás era titular, apaga todas as fotos com a camisa do CSA, tira ali o nome do CSA do perfil dele e muito possivelmente está de saída para o CSA. O que eu soube sobre o Wanderson é que ele estava nos bastidores agindo ali, né, pontualmente para fazer, entre aspas, uma panelinha para trazer de volta jogadores que saíram, reintegrar alguns jogadores que saíram do CSA, né? Então, sendo esse o caso, é um caso de um jogador displicente. Não é displicente, é outra palavra que me fugiu, cara, mas indisciplinado. É um caso de indisciplina, certo? Então, tudo bem. E outra informação é que o jogador estaria sendo sondado pelo CRB. Então, cara, possivelmente ele é um cara que tá em negociações com outros clubes e quando ficou chateado aí com a saída de alguns colegas dele, ele quis fazer protestos e tal, mas da maneira errada, né? Então, para o CSA, cara, creio que perder esse jogador seria se livrar do jogador, né? Um cara que tá fazendo aí panelinha já na primeira oportunidade, não sei se esse foi o caso aí também, mas se foi esse caso, o CSA se livra de um paneleiro, né? Não tô chamando ele de paneleiro, tô dizendo que se isso for verdade, realmente, tá? Mas enfim, é um jogador que até certo momento ele era titular, né? Vinha sendo titular nos jogos do CSA, mas que chega um jogador agora que é o Marcão, que pode assumir essa titularidade, inclusive o Betão, que é melhor jogador do que o Wanderson. O Marcão entrando na zaga, o Marcão vai jogar do lado esquerdo e o Betão vai jogar do lado direito, vai jogar do lado dele, né? Do lado certo do Betão. Então isso daí pode até melhorar o aproveitamento da nossa zaga, quem sabe, né? Então assim, não é que a gente perde um grande jogador. Não, cara. Ele vinha fazendo atuações razoáveis, mas não é insubstituível, de forma alguma. Mas, enfim, se tem alguém atrás do jogador, se tem alguém querendo contratar o jogador, pague a multa e leve. Vá-se embora, tá ligado? Vaze. Mas, pô, enfim, o CSA precisa engrossar também aí a voz quando alguém quer levar algum jogador. Não é chegar e carregar, né? Não é Uber, não, que chega, pega o passageiro e vai-se embora. Não é também isso, não. Você quer levar o jogador, beleza, mas ele tem uma multa. E aí, paga aí a multa. Beleza, se pagar a multa, fica à vontade, faça o que você quiser com o jogador, né? Mas vaza. E assim, pelo visto, pelo que aconteceu, né, quando um jogador faz isso é porque ele tá muito revoltado, muito chateado, é até uma atitude bem infantil, né, de jogador, de estar apagando foto aí com a camisa do clube e tal, não sei o que, muito infantil esse tipo de atitude, né, porque meio que fazendo birra, tá ligado? Então, assim, não sei o que foi que aconteceu ali, mas algo meio sério deve ter acontecido, né? Então, agora é o time do CSA aproveitar aí e tentar trazer um zagueiro melhor, principalmente o zagueiro canhoto, né? E reforçar aí o elenco, né? Ou reforçar o time principal com um zagueiro melhor ainda, né? Algo que a galera falou até foi tipo, espera pagarem a multa, né? Se pagarem a multa, usa o dinheiro da multa pra comprar o Zulu do Asa, pra tirar o Zulu do Asa,
Foi uma sugestão que deram. Mas, enfim, essa daí são as informações, gente, de hoje, né? Tô trazendo informação aqui, tá? E algumas especulações, certo? Mas a gente pode trazer outros conteúdos aqui falando sobre o time do CSA, né? Contratações e tal, movimentações de mercado do time do CSA, necessidades, urgências e outras coisas também, para melhorar o time, né? Pra gente chegar na Série C bem encorpado. Então, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje, um pouco tarde, mas centralizei aqui todas as informações, né, do dia do time do CSA, né, desses últimos dias aí do time do CSA, tá? Mas enfim, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês no vídeo de hoje, tamo junto, um grande abraço, dá o like e se inscreve, não se esqueça disso, beleza? Valeu, gente, falou!